Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente viu alguns exemplos de aplicação de propriedades ligadas com potencial magnético, né? E agora hoje a gente vai ver mais um exemplo importante, né, de determinação de potencial magnético para um sisteminha que é bastante útil para você poder, por exemplo, fazer modelagens de certas distribuições de carga, né, que eventualmente a gente pode ter. Então, nosso probleminha, né, é uma casca esférica que tem uma certa quantidade de carga colada nela. Então, continuando, né? A gente tem uma casca esférica. E aí a gente tem uma densidade superficial de carga que é colocada, fixada na superfície da esfera. Daí a gente pega e coloca a casca para girar. E aí, por hipótese, né, a gente tem uma certa velocidade angular, então o que a gente quer achar? A gente quer achar o A e depois achar o campo magnético também, gerado por essa configuração. Bom, aí a nossa figura basicamente é uma bola, né? Só que aí a gente tem que cuidar do seguinte. Em princípio, a gente normalmente vai usar aqui coordenadas esféricas, né? E aí tem que definir o eixo Z e para poder escrever as coisas tem que escrever a posição tanto da fonte quanto do observador. Em princípio, nosso observador estaria num local qualquer e a fonte são posições ao longo da superfície da esfera. Não tem como fugir do fato de que R' são posições na superfície da esfera. Esse ponto não tem o que fazer e você vai ter que justamente integrar em cima da superfície da esfera. Eventualmente, para simplificar, já que tem uma simetria aqui, a gente poderia colocar o observador no eixo Z. Isso, em princípio, simplifica a escrita da posição do observador. Mas como a gente tem que escrever o vetor R', né, e aí não tem como fugir disso, né? Nosso vetor R' é isso aqui, né? A gente tem então o seguinte: se a gente coloca o observador no eixo Z, a velocidade angular não necessariamente corresponde ao eixo Z. Por outro lado, se a gente coloca a velocidade angular no eixo Z, daí não necessariamente o observador está no eixo Z, né? De modo que apenas quando o observador e a velocidade angular estão no mesmo eixo é que aí as coisas coincidem.
Então, pensando que a esfera gira, né, ou você coloca, por exemplo, né, a velocidade angular no eixo Z, o que seria mais óbvio, né? Então, tem uma esfera, tem um certo eixo aqui, né, que aqui no caso é Z, então a gente tem Y, X, né? Ou a gente coloca o ômega no eixo Z, o que é mais óbvio para nós, em geral, né? Então, tá a esfera girando assim, e o observador está em algum lugar aí, né? Ou a gente coloca o observador no eixo Z e mais a velocidade angular, daí não vai poder estar exatamente no eixo Z, porque a gente não sabe como é que está a velocidade angular. Algum dos dois tem que ser genérico, né? Se a gente coloca a velocidade angular no eixo Z, é fácil de escrever a velocidade angular. Mas, como R' vai ter que varrer tudo isso, e R sendo genérico, R menos R' fica bastante complicado de escrever e, inclusive, nesse caso específico, se torna impossível de fazer a integração. A gente pode até montar a integral, mas não consegue resolver analiticamente. Então, a nossa opção, na verdade, é simplificar a vetor posição. E aí, depois, fazer uma rotação de sistema de coordenadas para daí deixar o observador em qualquer lugar, o que é mais comum para nós. Então, a gente vai querer um observador no eixo Z, e aí pode ser em qualquer lugar do eixo Z, né? Isso aqui é o nosso R. E aí a velocidade angular, né? A gente vai colocar ela, né, no plano. E isso a gente pode fazer, né? A gente vai colocar ela num plano que corresponde, no caso, ao plano XZ. E aí a gente tem aqui dois ângulos importantes. Tem o ângulo θ', está ligado com R', né? E tem um ângulo θ, né, que está ligado daí com ômega. Isso aqui é ômega. A velocidade angular. θ é fixo, θ' vai ser variável. Θ é o ângulo entre R e ômega. Então depois, se a gente pegar e girar de θ, a gente vai botar o ômega no eixo Z e e o R posição vai ser em qualquer lugar. Isso a gente vai fazer no final. Por enquanto a gente vai usar as coordenadas como estão aí. Então nessa forma de escrever, temos o seguinte. Então o R é fácil. CK. R' também é fácil. É A, R' versor. Que, escrevendo aí em termos de coordenadas retangulares, lembrando que temos então ângulos θ, cosseno filhinha, seno θ', seno filhinha, cosseno θ' K, então isso é o R', beleza? Daí a gente precisa do R menos o R', que é este vetor aqui, que é o Rzão. E que com R e R' ambos genéricos, né, pode ser escrito, mas na hora de integrar a gente não consegue. Então o R, que é R menos R', né, vai ficar R menos A cosseno θ' K menos A seno θ' cosseno filhinha I mais seno filhinha J, né? De modo que o módulo é ele escalar ele raiz,
né? E aí, aqui fica fácil de ver que quando a gente faz o produto escalar, né, vai aparecer um cosseno filinho ao quadrado mais um seno filinho ao quadrado, dá 1. Aqui aparece um A seno ao quadrado, aqui tem um A cosseno ao quadrado. Então, a gente fica com o seguinte: R quadrado menos 2AR cosseno θ' mais A quadrado. Essa é o módulo. Daí a gente tem que ds, já que a gente tem uma distribuição de carga na superfície da casca, a gente tem então um elemento de área que vai ser preciso, é A seno θ a quadrado, seno θ dθ dφ. A gente vai ter uma densidade de corrente que acontece na superfície, né? Então a gente tem carga que está colada na superfície. Essa carga gira com uma velocidade angular, que no caso é ômega. Então vai ter uma certa velocidade linear. E aí, né, a gente então tem uma densidade superficial de carga que tem uma certa velocidade, que nós temos que achar. E a gente tem, além disso, que V é obtido, né, através de alguma coisa do tipo V é ômega vetorial R'. Então a velocidade angular, combinada com a posição na superfície da casca, vai te dar a velocidade daquela ponta. E, por fim, o R' a gente já tem escrito, falta escrever o ômega. O ômega vai ter uma componente do ômega na direção x e uma componente do ômega na direção z. Então, ômega seno θi mais ômega cosseno θk. Então, são vários vetores que têm que ser escritos. Então, primeiro passo, achar o V. Então, o V é igual. A gente pode pensar em termos de determinante. Então, ômega seno θ, já que é ômega vetor R, ômega seno θ, né? E aqui a gente tem A seno θ' cosseno filinha, A seno θ' seno filinha, A cosseno θ' e 0 ômega cosseno θ k j. Então pode ser montado na forma determinante ou escreve explicitamente ômega e R' e faz a conta. Fato é que a gente vai ter um troço que vamos ter que escrever, deixa o desenho aí por enquanto. Então o V vai ficar o seguinte, fazendo a continha: menos ômega A cosseno θ seno θ' cosseno filinha, não, que é seno filinha I, que é o resultado da parte em I do V. Daí menos, dá para colocar em evidência, seno θ cosseno θ' menos cosseno θ seno θ' cosseno filinha J mais a ômega seno θ seno θ' seno filinha K. Esse é o V. 1, 4, 8. Agora a gente tem que montar a integral. Aliás, aqui é 1, 4, 7. Nossa integral é a seguinte.
a gente viu a expressão 137A, que é essa aqui. O potencial vai ser μ0 sobre 4π, uma integral de superfície do K de R' sobre o R ds, que é 1/4. Bom, aí a gente tem que montar a integral. Então a gente tem o seguinte, o Rzão a gente acabou de encontrar aqui, tem um denominador, né, que vai uma raiz. O K, ele é sigma, que é constante, vezes V, que é dado por aquela expressão lá. Então a gente vai ter uma expressão bem comprida. Então o A vai ser igual a... vai ter um sinal de menos aqui na frente em evidência. Já que a gente tem os menos lá, a gente coloca o menos em evidência. Daí a gente tem uma integração em superfície, né? Então é 0 a π em θ, 0 a 2π em φ, filinha no caso, né? Em θ linha. Temos um sigma em evidência e um a ômega também que fica em evidência. Então, primeira coisa, 1 sobre r quadrado menos 2ar cosseno θ' mais a quadrado raiz, que multiplica. Aí vem um negócio que é o seguinte, sigma a ômega em evidência, cosseno θ, seno θ', seno filinha e mais seno θ, cosseno θ', cosseno θ, seno θ', cosseno filinha, que multiplica por TJ, menos seno θ, seno θ', seno filinha, que é a parte em K, e aí vem o elemento de área, a quadrado, seno θ', d θ', d filinha, que é 1/4. Então essa coisa bem enorme. Sigma, A e ômega são constantes, na feira da integral. Θ é constante, então cosseno θ é uma constante, seno θ é uma constante. Também pode sair para fora da integral. E J e K são constantes, para fora da integral. Aí a gente verifica o seguinte. Apesar de parecer enorme, vai simplificar várias coisas aí. Então, a gente tem agora o seguinte. O denominador só depende de θ', não depende de φ. Então, aqui a gente tem o seguinte. Pensando na integral seno filinha d filinha, de 0 a 2π. A integral do seno é menos cosseno, cosseno filinha, de 0 a 2π. Cosseno 2π é 1. Cosseno de 0 também é 1. E 1 menos 1 é 0. Logo, a integral do seno filinha é 0. Então, a integral de 0 a 2π do seno filinha d filinha igual a 0. Daí a gente tem também a integral de cosseno filinha d filinha, também de 0 a 2π. Então aqui tem uma integral de seno filinha, né? E aqui
tem uma integral de cosseno filinha. Então o que acontece? Quando você faz a integral do seno filinha aqui, você mata a parte em I. Quando você faz a integral do seno filinha aqui, você mata a parte em K. Legal. Quando faz a integral de cosseno filinha aqui, mata esse pedaço da parte em J. Esse fica. Cosseno filinha integrado dá seno filinha, de 0 a 2π, que dá 0 também. Aí o que sobrou do que sobrou, né? Tá, a parte em I morreu, a parte em K morreu, a parte em J, esse pedaço morreu. Sobrou aqui seno θ, cosseno θ'. O seno θ fora da integral, beleza. A parte em φ aqui não tem, então a integral em φ dá 2π. Sobra só a parte em θ. A, que é igual a menos μ0 sigma a ao cubo ômega 4π seno θ J, que multiplica integral de 0 a 2π J, agora multiplica 0 a π do que? Seno θ', cosseno θ', seno θ', cosseno θ', d θ' sobre r ao quadrado, que é uma constante, a quadrado, que é uma constante, 2ar cosseno θ', né? Θ' que é a variável. Um π dá para cancelar com π, 2 com 4. É 150. Uma primeira troca de variáveis aqui. Vamos chamar U de cosseno θ', du vai ser menos seno θ' d θ'. Então, a gente tem o seguinte, sendo U chamado disso, né? Então, aqui a gente tem U, seno θ dθ é menos du, mas aqui tem o menos que fica mais, né? Θ igual a 0, cosseno θ vale 1, θ igual a π, cosseno θ vale menos 1. Vai ficar então de 0 a menos 1, que a gente troca de novo. Então, A é igual a menos μ0 sigma A ao cubo ômega sobre 2 seno θ J integral de menos 1 até 1 de U du r quadrado mais a quadrado menos 2au a ru. Isso aqui. Tá. Beleza. Aí, nova troca de variáveis. Então, V vai ficar r ao quadrado mais a ao quadrado menos 2aru. dv vai ficar
menos 2AR du. Daqui a gente tem que U é igual, passa esse como menos, passa esse dividido. Então vai ficar R ao quadrado mais A ao quadrado menos V sobre 2AR. E daqui a gente tem que DU é dV sobre menos 2AR. Tudo isso porque tem um U aqui. Certo? Bom, deixa a bola por enquanto aí. Então, pensando só na integral por enquanto. Então, a integral de U du sobre R quadrado mais A quadrado menos 2ARU raiz fica uma integral, né, do U, que é R ao quadrado mais A ao quadrado menos V sobre 2AR, que é o U. Aí o du dV sobre menos 2AR. E aqui fica só V, raiz. Dois AR para fora. Então, menos 1 sobre 4 A ao quadrado, R quadrado, que multiplica integral. E aqui a gente separa no seguinte: R quadrado mais A quadrado, raiz de V, dV, menos a integral V. O raiz de V dá uma raiz de V, dV lá em cima. R quadrado mais A quadrado é constante, integral de raiz de V, 1 sobre raiz de V, dá raiz de V sobre 2. E a raiz de V dá V na 3 meios sobre 3 meios, que é 2 terços. Então, pensando só na parte daquela integral lá, depois a gente tem que juntar tudo. E aí esse pedaço vai ficar para vocês fazerem. Eu vou pular daqui a pouco para o resultado final. Então, a integral de U du é R quadrado mais A ao quadrado menos 2ARU fica menos 1 sobre 4A quadrado R quadrado. Daí a gente tem aqui um R quadrado mais A quadrado, que multiplica 2 raiz de V, menos 2 terços de V na 3 meios. Bom, aí agora tem que voltar, né? Quando a gente tem que o U vale menos 1, então V vai ficar R quadrado, A quadrado, mais 2AR, o que é então R mais A ao quadrado. Quando a gente tem o 1, U igual a 1, a gente tem R quadrado mais A quadrado menos 2AR, o que é R menos A ao quadrado. E aí a gente tem que ter cuidado, porque aqui a gente tem raiz e aqui também tem raiz, né? Então, o R mais A ao quadrado, raiz, é R mais A, porque os dois são positivos, não tem problema. Mas o R menos A ao quadrado, raiz, dá módulo de R menos A. Por quê? Porque os dois são positivos, mas R menos A pode ser maior que zero, se o R é maior que A, ou menor que zero, se o R é menor que A. Isso corresponde a fora da bola e dentro da bola. Então, essa parte
vai ficar para vocês que a gente daí então chega no finalmente desse troço todo. Então, A vai ficar então, se você está com R maior ou igual a A, então R menos A ao quadrado. Raiz é módulo de R menos A, que vira R menos A mesmo. E aí a expressão para o A é essa aqui. Se o R é menor que o A, dentro da bola então a gente chega em isso aqui. Então a gente chega nessas expressões, lembrando que para chegar nessas expressões, essas expressões são como está na figura, porque eu mantive a figura. O R é no eixo Z e o ômega está no plano X, Z. Tirando isso, o ômega está em qualquer orientação aí, né, que define o ângulo θ. Queremos melhorar isso para voltar a escrever a coisa do jeito mais usual. Ômega no eixo Z e R em qualquer lugar. Então a gente, na verdade, quer girar isso, né, o ângulo θ para botar o ômega no eixo Z. Para isso a gente agora tem o seguinte. Ômega vetor R, então, basicamente, ômega vetor R. Né? Lembra que a gente colocou o R no eixo Z. Ômega vetor R dá isso aqui, e isso fica menos ômega R seno θ J. Então, sendo que o ômega vetor R é isso, a gente consegue escrever agora o seguinte. A gente usa essa expressão para reescrever onde aparecem aqueles fatores ali. Então, olha só. Menos ômega R seno θ J menos ômega R seno θ J. Então, todo esse pedaço é simplesmente ômega vetor R. Menos ômega. Multiplica em cima e embaixo por R. Ômega R seno θ J também aparece ali. Então, a gente fica com o seguinte. O A fica sendo o seguinte. Mi0 sigma A na quarta 3R ao cubo ômega vetor R para R maior ou igual a A, ou também fica Mi0 sigma A sobre 3 ômega vetor R para R menor ou igual a A.
Nessa forma, né, R é a distância até o observador e ômega e R são dois vetores quaisquer. O ômega é a velocidade angular, R é a posição do observador. Nessa forma, a gente está independente do sistema de coordenadas específico. Então a gente queria escrever justamente dessa forma. Nessa forma 156, o sistema de eixos pode ter de qualquer jeito, né, que, como é independente de coordenadas, né, a gente pode então ter a expressão geral assim. E agora, nesse momento, é que a gente pode então escrever, agora, colocar o ômega no eixo Z e R em qualquer lugar, ou seja, girar aquela figura, né, do ângulo θ. Então, basicamente, a gente vai ter a mesma figura, né? Só que agora ômega vai estar no eixo Z e aí, correspondentemente, R vai estar em qualquer lugar, que é o nosso padrão, digamos assim, né? E aqui, então, é o ângulo θ, né? Então, Y, X e Z. Então, colocando deste jeito, agora, que basicamente é pegar e girar de θ aquela figura. Temos agora o seguinte: o ômega vetor R com esta forma. Então, ômega está na direção K, o R está na direção R, isso aqui é um ômega R, seno do entre eles, e aí a gente vai ter versor φ. Pensando desta forma aqui. Com isso, finalmente a gente chega nessa expressão para o ar. Então, a expressão 158, né, está sendo dada de acordo com o sistema de coordenadas assim: ômega no eixo Z e R qualquer. Né? A expressão 156, né, independe de como é que você colocou o seu sistema de coordenadas especificamente. Então, tanto faz como tanto fez. Né? Ômega genérico, R também, pode estar em qualquer lugar. Né? Bom, aí um campo magnético, né? Eu preciso daquela forma 158 para poder calcular o campo magnético desse negócio, né? Que no caso é aquela figura, porque eu preciso fazer o rotacional desse negócio, né?
para achar, primeira coisa, o A só tem dependência em φ. Isso simplifica bastante na hora de fazer o rotacional. O A tem dependência apenas em R e θ, não tem dependência em φ. Né? Então, no caso desse aqui, né, quando a gente faz o produto vetorial e simplifica as coisas, a gente chega num resultado bem simples. Então, primeiro, para dentro da casca esférica, né, o campo magnético ele vai ser proporcional à velocidade angular e é um campo homogêneo. Para fora, aí é um campo característico, né, de dipolo. Então a gente tem para essa bolinha, né, quando ela gera um campo dentro dela, é um campo uniforme, né? Fora dela é um campo característico de dipolo, então age como se fosse um dipolo elétrico, né? Então a carga girando ali gera um dipolo elétrico, um dipolo magnético, né, associado com essa configuração de cargas que gira e aí gera uma configuração de correntes que tem um momento de dipolo magnético associado. Tá? Então, esse sisteminha é um sisteminha importante por causa que, com isso, né, você está modelando alguma coisa. Então, você está modelando uma bolinha que tem carga, com carga distribuída na superfície, e aí você tem campo magnético gerado por esse negócio. O campo magnético é um campo magnético do tipo dipolar. Né? Então, por exemplo, né, você podia pensar que você estava, né, modelando o que seria um elétron aqui. Né? Então, uma hipótese, né, já foi feita há muito tempo atrás, o elétron pode ser então pensado numa bolinha que tem uma certa quantidade de carga distribuída na superfície. Vamos ver no que isso dá. Então, temos lá o elétron gera um campo magnético, e aí você pega esse negócio aqui, tem o campo magnético, então, tem um certo momento de dipolo magnético associado, e aí vamos comparar isso com o momento de dipolo magnético, de fato, que você tem para, por exemplo, né, um elétron de verdade, pensando em termos de spin do elétron, né, para ver se a coisa funciona. Daí você verifica se funciona ou se não funciona. Eventualmente, se não funciona, você pode modelar isso como em vez de uma casca, uma região com volume. E aí, compara e vê se funciona ou se não funciona. Tá? O problema de todos esses modelos é que são modelos clássicos. Né? E aí o que acontece de fato é que quando você faz esse modelinho básico aqui, você não consegue reproduzir o spin do elétron. Por causa que o spin do elétron não é algo que pode ser modelado classicamente. Então, são tentativas que foram feitas lá atrás para tentar explicar a existência do spin do elétron e que na verdade não funciona. Porque o spin não é clássico. Não dá para responder por isso. Tá? Bom, próxima aula a gente vai continuar falando sobre o potencial magnético e a gente vai fazer, né, uma expansão do potencial magnético para justamente verificar como é que fica, né, a gente vai precisar disso em seguida, como é que fica o potencial associado com um dipolo magnético. Né? E a gente vai verificar que de fato isso aqui é a cara desse potencial. Tá? Esse aqui é o campo, né, o potencial é aquele lá. Né? Então, pessoal, se curtiu, dá um joinha, né?
curte o canal e obrigado a todos. Até mais. Tchau.